hoje eu quero trabalhar aqui com vocês 2 motivos pelos quais a gente tem esse freio para a nossa alegria, ou esse condicionamento para a nossa alegria, né? Se a gente percebe e é capaz de trabalhar esses 2 motivos que retardam o nosso processo evolutivo de nos tornarmos pessoas cada vez mais alegres, porque é pra lá que a gente está indo, né? A felicidade, a alegria é, digamos, entre aspas, o desejo do universo, porque quando estamos alegres é quando nós podemos estar realmente lúcidos para resolver todas as coisas, entrar na energia de abundância, sermos co-criadores conscientes e tudo isso que a gente viu aqui, sermos pessoas generosas. E o universo precisa disso, da abundância e da generosidade como lei para que tudo fique em equilíbrio e constantemente evolução e expansão. Então a gente pode entender coloquialmente, assim, de uma forma simplista, que a alegria é um desejo do universo. Porque é na alegria que tudo evolui. E no medo as coisas involuem, né? Tem aquela sensação de regressão, de andar para trás e de bloqueio. Bom, mas como eu já comecei a falar e vou falar com vocês agora, vamos observar por que então que é tão difícil que a alegria seja um padrão na nossa vida. Nós já sabemos, gente, que tem muitos motivos e com certeza você pode pensar vários motivos aí, principalmente motivos relacionados à Matrix, ao mundo das ilusões, que é o que a gente sempre trabalha aqui no Desprograme-se. Mas hoje eu quero pegar 2 motivos básicos que também estão sempre relacionados a esse mundo de ilusões, que é o quê? O primeiro motivo é a nossa grande dificuldade, a nossa enorme dificuldade de focar no positivo e desfocar do negativo. Podem existir inúmeras situações positivas na sua vida, mas se tem uma situação negativa, qual que é a sua tendência? Focar no negativo. E aí a maioria de vocês fala, Bárbara, como é que eu tiro o foco do negativo? Eu não consigo, eu não tô conseguindo. Bom, vamos lá. Pode ser que você esteja passando por algum momento difícil no trabalho, mas a sua família tá bacana, excelente, tá unida, tá feliz, mas você leva todo o problema do trabalho para a família. E por quê, gente? Por que essa dificuldade? Veja bem. Porque uma coisa é a gente estudar, a gente ler, a gente ter o conhecimento intelectual de que nós não somos só isso daqui que a gente enxerga, de que nós temos o nosso eu superior atuando, de que as situações não são só ruins ou boas, e de que as coisas não são só o rótulo que a gente dá. Então você tem o conhecimento de que você tem um eu maior, um eu superior, de que você tem ajuda espiritual, de que aquelas situações na sua vida acontecem para sua evolução, mas de nada adianta ter esse conhecimento de que isso existe se você não vive baseado nisso. A nossa tendência é viver baseado no que o nosso olho enxerga. E nós sabemos que o nosso olho enxerga é muito pequeno. É muito pequeno, mas não estamos vivendo na realidade da 5ª dimensão, né? A realidade da 5ª dimensão é a realidade do nosso eu superior, do nosso eu maior, que sabe que, poxa, realmente eu tô tendo uma divergência política com meu irmão, mas tudo bem, porque eu não controlo o meu irmão. Porque não adianta que o meu irmão, agora que tem 20 anos, eu querer que ele seja a mesma pessoa que ele era com 13, com 15, que a gente era brother, que a gente era amigão. Agora ele tem uma visão política que tá dando dificuldade de entendimento aqui. E aí vamos ver o que vai acontecer. Se o meu irmão vai sair de casa, ou se eu vou sair de casa. Ou se a gente consegue sentar e conversar e mesmo com essa divergência política, conseguir conviver. Mas a gente não faz isso. Por quê? Por causa da mania de controle do ego. É o que eu falo com vocês, não adianta. Ah, mas eu acredito que existe um eu superior, mas eu acredito que as forças universais estão sempre trazendo para mim coisas positivas. Aí você faz todo esse tipo de afirmação. Mas quando você tem um problema na sua vida, ele vai para todas as áreas, porque o foco está no problema simplesmente porque
Nós estamos vivendo na crença da terceira dimensão. O que é a crença da terceira dimensão? É a crença dos sentidos. O que o meu olho vê. O que o meu ouvido ouve. Nós não estamos abertos para o extrasensorial, nós não estamos abertos para a cocriação, não. A gente pode falar disso, isso é muito bonito, isso é muito legal, fazer afirmações, mas na hora que você tem um problema na sua vida, percebe como você não consegue mais vibrar na alegria? E a alegria não pode ser condicional, gente. Então esse é um dos grandes motivos pelo qual a alegria não se torna um padrão normal de viver. Esse é um dos motivos. Quando eu tenho um problema, tudo que tá bom cai por terra. Por quê? Porque a minha vibração cai. E aí a primeira coisa que a pessoa vai falar pra mim é: Bárbara, mas como que eu vou ficar alegre se eu tô brigando com o meu irmão? E aí eu falo: e todas as outras coisas boas na sua vida? Ah, mas se eu tô brigando com o meu irmão, não tem como. Ou se eu tô vivendo uma crise no trabalho, não tem como. E eu falo assim: você está dando totalmente o seu foco, você está focalizando totalmente no que você considera negativo. E no paradigma de quinta dimensão, no paradigma do extrasensorial, no paradigma superior, gente, tá tudo certo sempre. Tá tudo fluindo sempre. Saturno tá lá, Marte tá lá, você tá aqui, a baleia tá no oceano e tá tudo funcionando. Nesse paradigma não existe nada de errado com o seu irmão, porque ele começou a desenvolver aquela atitude política. Tá no caminho do seu irmão. Faz sentido na evolução do seu irmão. Não é porque você não tem aquela visão que isso é um desastre na sua vida. Não é porque você não consegue ser mais brother do seu irmão, passear de bicicleta com ele, porque ele não quer mais isso com você. Ele quer fazer manifestação política, ele quer não sei o que lá, sei lá o que ele quer fazer. E você não tem mais aquele irmão. Para o universo, isso não é um problema, sabia? Para o paradigma da alegria, isso não é um problema. No paradigma da alegria incondicional, você é alegre por ter um irmão. Você é alegre pelo seu irmão ser uma pessoa independente de você. Você está percebendo que como para ter alegria é necessário ser desapegado? Mas nós somos apegados. Por quê? Por causa desse primeiro motivo. Se tem uma coisa acontecendo na nossa vida que a gente considera que não deveria estar acontecendo, primeiro que a gente já está no paradigma tridimensional. Porque no paradigma tridimensional não existe uma força maior, não existe um eu superior, é só o que o olho enxerga. O mundo da Matrix, gente, é um mundo material, é o mundo da forma, do ego, das personalidades aqui. Então, se o meu irmão mudou de personalidade, isso é uma coisa horrível. Se no meu trabalho eu não consigo ser mais amiga daquelas pessoas no trabalho, se na família aquele grupo de pessoas se afastou de mim, isso é um caos. Mas não é um caos. Faz sentido na sua própria vida. Então, existem fases da nossa vida que a gente é mais próximo dos nossos familiares, existem fases que a gente é mais afastado dos familiares, dos amigos, existem fases da nossa vida em que a gente perde os nossos familiares no mundo da forma, que é quando um parente morre, falece. Então, existem as fases. E querer que tudo seja igual dentro do que você controla, é o principal motivo, é um dos principais motivos. Nós temos dois. Para que a alegria não seja um padrão na sua vida. Percebe? Então, nós estamos muito assim superficiais. A gente está patinando muito ainda nessa coisa do que é ser alegre, do que é ser positivo de verdade. Porque a nossa alegria está totalmente condicionada às circunstâncias. E como que a gente vai desenvolvendo esse maior apoio emocional, essa maior independência emocional, que é o que todo mundo quer, o que todo mundo precisa? É se tornar alegre com coisas que são invisíveis. É como eu falei. O que é visível? Nossa, o meu irmão
entrou pro partido tal, é um partido que eu abomino, e nossa, e o meu irmão tá indo pra rua fazer coisas que eu não acredito. Ai, nossa, o meu irmão tá perdido, o meu irmão tá... Seu irmão não tá perdido. Isso é o mundo da Matrix que fala. A Matrix está inserida na gente, gente. O julgamento está inserido na gente. Esse mundo pequenininho, superficial, está inserido aí de tal forma que você não é capaz de se alegrar com as coisas invisíveis, só com as visíveis. O que é visível é que o seu irmão está corrompido, é que o seu irmão está perdido, é que você não consegue mais ser amiga dele, amigo dele. Eu tô dando esse exemplo, pegue qualquer exemplo que tá acontecendo com você, como eu sempre falo nos vídeos, né? Mas o que é a alegria do invisível? Poxa, meu irmão tá saudável, meu irmão é independente, meu irmão tem as opiniões dele. Tá, a gente não tá conseguindo, né? Almoçar junto mais. E eu gostava tanto de almoçar junto com meu irmão, na paz e no amor. E ele, quando ele almoça, ele começa a discutir, então é melhor não almoçar mais com ele. É isso. Mas quando você quer muito que a pessoa aja do jeito que você acha que tem que agir, que uma pessoa esteja na sua vida do jeito que você acha que deveria estar, ou que uma situação do trabalho seja... Você está querendo controlar as circunstâncias. E a sua alegria fica totalmente condicional. Por quê? Porque você está nesse paradigma tridimensional que diz que tem coisas na sua vida que não deveriam acontecer. Meu irmão não deveria gostar desse partido político. Como assim? Vamos passando para o paradigma quinta D, né? Vamos passando para o paradigma das forças maiores, do tudo, tá tudo certo sempre. O caminho da evolução tá acontecendo. E brigar com a vida e ir contra a vida é muito isso. Uma dificuldade enorme de se alegrar com tanta coisa boa. Por quê? Porque a gente só se alegra com o que é visível. E o que é visível vem do julgamento. Essa pessoa fez mal pra mim. Essa pessoa tá fazendo isso de propósito na minha vida. Essa pessoa tá contra mim. Sendo que no paradigma maior não tem isso não. A vida tá acontecendo e as coisas estão fluindo. Então observe, quando a gente tenta controlar situações, é que a gente só foca no negativo, gente. Até porque, é o que eu tô dizendo aqui, que às vezes é muito difícil de compreender, mas porque precisa mudar todo um paradigma. Que não existe essa coisa assim do errado, do falho, do negativo em si. Não existe tanto isso quanto a gente acha que acontece. A maior parte da negatividade é a gente julgando a nossa vida ou a vida dos outros. Né? É como eu falei um pouquinho no vídeo anterior dos 30. Nossa, eu já tenho 30 anos, eu já tinha que estar fazendo isso. E aí parece que a sua vida tá tão cheia de negatividades, mas não tá. Você é um ser multidimensional, eterno, vivendo. Então observe, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é... Se a alegria for realmente um padrão na sua vida, você vai ser alegre sem motivo. Entre aspas, sem motivo. Por quê? Porque as pessoas se alegram com coisas visíveis, como a gente já viu relacionado ao primeiro fator, né? Então, se as pessoas se alegram com coisas visíveis, mas você saiu desse paradigma da alegria condicionada, e você entrou no paradigma da quinta dimensão, você está indo para o paradigma da quinta D, onde a sua alegria não tem condicional, você é alegre porque a alegria é um estado natural de ser. Como que você vai começar a viver? Você vai começar a viver como uma pessoa que não tem problemas. Observe o que eu estou falando aqui, antes que você faça qualquer inferência. Observe o que a Bárbara está falando aqui. Como que é viver como uma pessoa que não tem problemas? Paradigma da quinta dimensão. Bom, meu irmão escolheu esse partido político, é um partido político que eu não acredito que traz coisas boas para o país, eu não concordo com isso, etc. E ele tá com muita raiva, ele tá com muita revolta e ele começa a discutir na hora do almoço e tal. Mas o que eu tô vendo ali? Eu tô vendo um ser que eu respeito muito, que é o meu irmão nessa vida aqui, mas ele é um ser. Ele é um ser multidimensional fazendo as escolhas dele, né? Então eu tô vendo aquele ser se expressar.
Eu não tô me sentindo ameaçada, atacada, não tô me sentindo nada disso. Então imagina, a maioria das pessoas vive no padrão vibracional do medo, da raiva, da angústia. Imagina você viver num padrão que a alegria é o normal para você. E logo, consequentemente, você para de enxergar tanta negatividade na vida. Porque as coisas estão acontecendo porque é normal, aquela pessoa escolheu aquele caminho, dentro daquele caminho ela vai ter crise, ela vai aprender, você também está tendo suas crises, você também está aprendendo. Você vai ficar uma pessoa intragável para os outros. A raiva que o outro sente de se deparar com uma pessoa que está no paradigma de uma vida sem problemas é muito grande. É muito grande. Porque quando eu falo sem problemas, vocês já entendem isso aqui, né, gente? Tem tanto vídeo aqui, vocês já entendem isso. Que quando eu falo sem problemas, é que, por exemplo, você foi no gerente do banco negociar um empréstimo que você não está conseguindo pagar. Mas como que você faz isso? Com alegria. Você vai lá no banco, oi, tudo bem? Trata bem o gerente, né? Ele te trata bem por consequência. Olha, eu não tô conseguindo pagar essas parcelas, eu tenho 3 parcelas de empréstimo, como é que a gente pode juntar isso aí? Como é que eu faço se um dia eu quiser quitar? Você vai conversar. Por quê? Porque para você, negociar uma dívida não é problema. Porque você já não tá nesse paradigma mais. É só uma coisa que você tem que fazer. Você não precisa sofrer por aquilo. Então você saiu do paradigma de pessoa sofrida. Você saiu desse paradigma de pessoa sofrida. E aí, nesse mesmo dia, vamos dar um exemplo de um dia. Você foi no banco, negociou a dívida com o gerente. Por quê? Porque você está no paradigma da abundância verdadeira, da eterna prosperidade. Você não está no do medo. Ai, como é que eu vou fazer para pagar? Não, aquilo é uma atitude que você tem que tomar. Você olhou suas finanças e falou, nossa, gente, eu fiz muito empréstimo. E aí, eu tive que fazer na época, mas agora eu não estou conseguindo pagar, deixa eu ir lá e conversar com a gerente. Mas você não precisa fazer isso no paradigma do sofredor. Ai, como é que eu vou fazer? Você não tá mais no medo. Você não tá mais, você tá indo para outro paradigma. Então você foi, negociou a dívida com a gerente. E aí é um dia, por exemplo, que você tá com uma enxaqueca, você tá com uma dor de cabeça muito forte. Você falou assim, nossa, como é que eu vou fazer para resolver essa minha dor de cabeça? Aí você foi no médico. E o médico atrasou muito. O médico te botou para esperar umas 3 horas lá. E aí, o que você fez nessas 3 horas que você tinha que esperar? Você pegou seu celular, colocou uma música que você gosta, ficou assistindo umas palestras, uns áudios, e você tava com dor de cabeça. Mas o que você já aprendeu? Que se você fizer você ficar nervoso, estressado, sua dor de cabeça piora. Então, você coloca uns áudios de meditação e medita ali durante 3 horas. E aí, o médico te chama, te passa um remedinho, você já toma um remédio, já começa a ter uma melhora, né? E aí você chega em casa e você tem que ajudar o seu filho com o para casa, né? E o seu filho tá chorando, tá nervoso, tá com medo de tomar recuperação na escola. E aí você olha para ele como aquele paradigma da 5ª dimensão, com alegria, e fala, ó, filho, você quer conversar com a mamãe, você tá preocupado, você tá ansioso, não tem problema não, olha só. Vamos organizar a agenda pra gente estudar direitinho. Você enxuga o rostinho dele, ajuda ele a lavar o rostinho, fala, senta aqui com a mamãe, senta aqui com o papai. Vamos ver o que a gente pode fazer. Esse é o paradigma da 5ª dimensão. E aí, quando uma pessoa pergunta como foi o seu dia, você vai falar, meu dia foi bom. Eu resolvi uma série de coisas que eu tinha que resolver, ajudei meu filho. Esse é o paradigma da 5ª dimensão. E aí a pessoa que tá te ouvindo fala assim, que saco, essa pessoa não tem problemas, essa pessoa tá sempre felizinha. O que essa pessoa vai ficar? Com raiva. O que ela vai pensar? Nossa, tá rica, tá cheia de dinheiro. Nossa, também aquele filho maravilhoso que ela tem, eu queria ver as pestes lá de casa, né? Mas também bonita, com saúde desse jeito. Não sabe que a pessoa tava com uma enxaqueca, que o médico fez esperar 3 horas. Que o filho dela tá passando uma situação difícil, tá com déficit de atenção na escola. Porque não é nisso que essa pessoa foca. Porque essa pessoa, quando chega em casa cansada, ela se sente grata porque a enxaqueca dela tá passando, gente.
Ela tomou o remédio lá com o médico receitou, ela foi na farmácia, comprou e ela começa a se sentir grata porque, não, que bom que a minha enxaqueca tá passando. Ela não foca nas 3 horas que o médico fez ela esperar. Porque nas 3 horas que o médico fez ela esperar, ela cuidou dela. Ela colocou meditação. E aí ela chega em casa, ela não pensa, nossa, esse menino chorando. Não, ela é compassiva e amorosa com a criança. Por quê? O que ela pensa? Nossa, que bom, Deus. Que bom que eu tô aqui para poder ajudar meu filho. Que bom. Ela é generosa, gente. Mas, quando essa pessoa viver realmente no paradigma da 5ª dimensão e tiver um dia como esse que eu falei aqui, e as outras pessoas, a maioria das outras pessoas não estão nesse paradigma, estão no paradigma da 3ª dimensão, essas pessoas vão sentir uma baita raiva. Que saco, que porre. Tem gente que fala, nossa, que porre, uma pessoa sempre com a cara boa. Nossa, que saco essa pessoa. Tudo pra ela tá bom. Então, a alegria incondicional, eu só coloquei 2 fatores aqui, né? Eu só coloquei 2 fatores de porque é tão difícil a gente operar no estado de alegria. Porque o primeiro é esse, que a gente não consegue focar mais no positivo do que no negativo, porque sentimos que se a gente não focar no negativo, ele não vai se resolver, né? Aquele famoso efeito Zenão, né? E aí a gente foca no negativo, ele só aumenta, só aumenta. Mas é o que o nosso ego fala, é o que o nosso paradigma tridimensional fala, se você não focar no negativo, ele não resolve. Né? E percebe como é destoante que o paradigma da 5ª dimensão, nele nem tem negativo. Ah, o médico me deixou esperando 3 horas, mas aí eu botei uma meditação no meu celular. Gratidão porque eu tenho um celular, que eu trouxe o fone aqui para ouvir. E é assim. E a vida flui muito melhor dessa forma. Mas esbarramos nesse segundo fator, né? Em vez de você ficar falando da sua enxaqueca, de como o médico te fez esperar, de como o sistema de saúde é difícil, e você chegou em casa, o seu filho estava chorando, nossa senhora, esse menino só te traz problema, e que aí você teve que negociar uma dívida, que o seu dia foi muito difícil, você vai falar, não, meu dia foi muito bom. Eu tive uma enxaqueca no dia, mas assim, no fim da noite já estava passando, não, foi ótimo. Que começou a passar, né? Eu fui num médico muito bom, ele me receitou uma coisa que realmente funcionou pra mim. Foi tão bom que eu também pude ajudar meu filho, ele tava precisando de mim, eu estive lá pra ajudá-lo, né? Consegui negociar no banco. Gente, você que tá assistindo esse vídeo, você sabe que você já conseguiu viver nesse paradigma. Ao menos um dia você viveu nele. Mas que ele é tão difícil de sustentar por causa disso. Porque a gente quer se sentir apoiado. A gente quer se sentir ajudado, apoiado por quem? Pelas pessoas. E sinto muito. Isso é muito difícil ou quase impossível. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está no paradigma de pessoa, somos ego. Ego, pessoinha com seus probleminhas. E essas pessoas não vão conseguir te ajudar. De ego para ego, de personalidade para personalidade, a gente não consegue muita coisa, não. A gente vai ficar no mundo da Matrix mesmo, da 3ª dimensão. Eu ganho, ele perde, eu ganho, ele perde. Medo do outro, essa briga, reclamação. Para ir para o paradigma da alegria incondicional, é preciso sair disso. Poxa, não, tudo bem, o meu filho precisou de mim, o meu médico me fez esperar. Qual o problema? Eu posso chegar na bancada e falar, olha, eu não vou voltar mais nesse médico, porque toda vez que eu venho aqui ele me faz esperar quase 3 horas. Eu quero deixar aqui a minha reclamação. E eu tô informando que eu não vou voltar mais nele. Você pode tomar atitudes, mas você não precisa ficar remoendo aquilo como se aquilo fosse um ataque contra a sua pessoa, porque não é um ataque contra a sua pessoa, gente. Mas a gente só consegue enxergar nisso na 5ª dimensão. Aqui na 3ª dimensão, tudo é um ataque contra a gente. E a gente precisa ficar muito na defensiva, porque é o paradigma do medo. Percebe?
E viver nesse paradigma do medo, é claro que a gente tem que focar no que é negativo. É claro que tem um monte de coisa contra nós. E é claro que as pessoas não nos apoiam. As pessoas não nos apoiam porque elas não têm condições de nos apoiar. Quem tem condição de nos apoiar é uma força maior, gente. É uma força maior. E é claro que essa força maior pode vir através de uma pessoa, se essa pessoa permitir. Então, se essa pessoa sair do paradigma da reclamação, da queixa, do foco no negativo, dos problemas do mundo, se ela sair desse paradigma e conectar com o eu maior dela, aí esse eu maior dela pode vir através dela e te ajudar e te apoiar. Como você fez com seu filho no exemplo. Você não era mais uma mãe cansada com enxaqueca que passou um dia... Você não era mais isso. Você se abriu para uma força maior, para o seu eu maior. E aí você conseguiu olhar para o seu filho com generosidade, paciência, amor. E falar, tá bom, filhinho, vamos lá, mamãe tá aqui para te ajudar. Vamos ver o que a gente pode fazer. Enxuga o rostinho, não precisa ficar assim. Vamos ver. Pega a sua agenda, vamos ver o para casa. Mas você não é mais a mãe cansada. Você não se reconhece mais nessa identidade. Então, gente, não existe outra forma da gente ter alegria incondicional, da gente colocar a alegria como um padrão mesmo, um estilo de vida. Se a gente não se abre para o maior. Se a gente fica aqui nessas coisas do visível, estaremos sempre brigando com alguma coisa e sentindo que a vida está brigando com a gente. E ainda querendo o apoio de todo mundo. E você não vai ter, porque a grande massa, a grande maioria das pessoas está operando no paradigma do medo tridimensional. E aí você vai sentir que, nossa, eu fui lá pedir uma ajuda e a pessoa me esnobou. É o que a pessoa está dando conta de fazer, ela está se sentindo ameaçada o tempo todo. Né? Quando você se sente realmente abundante, é quando você para de julgar as coisinhas que estão acontecendo aqui, ó. Sai do superficial. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, porque é só através desse entendimento e dessa mudança de paradigma que eu consigo ter uma alegria mais perene, cada dia mais sólida. Funciona para mim dessa forma. Eu não consigo, gente, desenvolver verdadeira alegria, verdadeiro estado de paz, de contentamento e de gratidão se eu fico presa em metas materiais. Isso não me sustenta. Porque eu já percebi na minha vida que quando eu alcanço uma coisa eu posso ficar feliz, mas no mesmo instante eu quero outra, eu quero outra, eu quero outra. Isso é normal do ego, isso é normal da Matrix. E se eu não alcançar aquela coisa? E se aquela pessoa não me responder do jeito que meu ego quer? Eu vou ficar refém das coisas que eu recebo no mundo visível? Eu não posso. Eu não posso. Porque eu mereço ser alegre e é a alegria perene, solidificada e incondicional que vai fazer com que eu conquiste tudo na vida e que essas conquistas sejam conquistas do espírito, né? Conquistas que vão realmente ser perenes, sólidas para mim, até quando eu ficar velhinha e até depois na minha eternidade. Então, é nisso que eu me baseio e é isso que realmente me ajuda de forma prática no dia a dia. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com aquele seu amigo que tá, assim, querendo destravar a alegria na vida dele. Sabe? Ou que tá com um problema, com alguma situação específica que não tá conseguindo soltar daquele problema já tem muitos anos. Compartilha com aquela pessoa que você acha que esse vídeo pode ajudar de alguma forma, tá bom? Espero vocês aí no nosso curso maravilhoso de desprogramação de crenças limitantes que começa amanhã, segunda-feira. Estou muito animada e vejo vocês lá. Um beijo, até a próxima.